Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez nos encontrando virtualmente para uma reflexão doutrinária. Estamos separados fisicamente, porém unidos por ideais de crescimento espiritual, de aprendizado. Então, para iniciar, vamos fazer a nossa prece. Mentalizemos Jesus, que nos fortalece a cada dia. Agradeçamos a infinita bondade de Deus, que nos permite inúmeras possibilidades de crescimento, a sua misericórdia, que nos ajuda a superar todas as crises internas e externas. Em nome de Jesus, damos início a mais um estudo, com muita alegria. Então, vamos dar continuidade ao estudo do livro Ceifa de Luz, hoje com um tema bastante interessante, intitulado Estado Mental. E esta mensagem, Emmanuel vai destacar logo no início uma passagem de Paulo, carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 23, que diz assim: E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Fomos ler este capítulo de Paulo para aprofundar muito esse conteúdo, que é muito rico. Interpretamos da seguinte forma: Paulo convoca a comunidade de Éfeso para uma renovação em Cristo. É pertinente essa convocação ainda? Sim, porque se passaram 2000 anos e a gente ainda precisa se renovar. Então, temos necessidade de mudança de padrão mental, mudança de valores, conceitos arcaicos, para que a gente estimule em nós a nossa capacidade de ressignificar o nosso passado. Então, nesse texto, Emmanuel irá refletir sobre situações comuns em que geralmente nós ou nos queixamos ou nos perguntamos: por que isso acontece comigo? Então, ele vai colocar diversas situações. Exemplo: por que eu nasci nessa família? Por que eu estou ao lado de pessoas tão diferentes de mim? Ou, eu estou na profissão errada, não corresponde aos meus anseios. Ou então, eu não consigo êxito financeiro, por mais que eu me esforce, tudo dá errado, eu não consigo realizar meus sonhos. E a gente vai fazendo esses questionamentos, por que, usando esses jargões, ninguém merece, ó Deus, ó céus, ó vida, não é? E se perguntando por que acontece comigo. Realmente, às vezes, a gente tem aquela impressão de que a gente fica patinando e não sai do lugar. Temos aquela sensação de fracasso e com uma forte tendência a inculpar os outros, o destino, né, o contexto social em que vivemos. É natural que a gente deseje uma vida confortável, um bem-estar o tempo todo, não é? E Deus aprova isso, porque Ele permite que a cada dia a gente viva melhor pela lei do progresso. Então é natural que a gente anele a saúde perfeita, a família ideal, a profissão que nos dê satisfação, distrações que nos dê prazer. Claro que tudo isso com equilíbrio é natural. Porém, o espírito ele é criado sem experiências, justamente para ele construir seu patrimônio espiritual. Então, nessas experiências que a gente vai vivenciando através das existências, nem sempre a gente escolheu assertivamente, né? De forma adequada. Isso é natural também, faz parte do processo da evolução, erros e acertos. Só que o nosso passado reflete muito no nosso presente, né? Então, durante essas existências, essas experiências, nessas escolhas equivocadas, geraram quedas morais. E de onde se originam as quedas morais? Se originam das ambições descabidas, dos vícios que estimulam atitudes radicais, de desrespeito ao comportamento dos outros, paixões desenfreadas, a busca incessante por novas sensações, não é? Os jovens têm muito isso, essa característica, busca sempre novas sensações cada vez mais fortes, mas que nos levam a caminhos tortuosos, né? Então, nesse processo de caminhos que nós escolhemos inadequadamente,
nos relacionamos com pessoas, aí surgiam as traições, não é? As infâmias, as intrigas, e foram surgindo problemas de alta gravidade, e foram entorpecendo os nossos sentimentos, não é? Enganando, iludindo a nossa dignidade, e que nos levou a condutas lamentáveis. Só que no universo existe uma ordem geral, existe uma lei de equilíbrio. Por isso que tem uma frase muito correta que diz: o mal por si só se destrói. Pode levar anos, mas ele se destrói. Por quê? Porque não existem no universo leis que sustentam o mal. Existem leis que sustentam o bem. Lei do amor, lei da solidariedade, lei do perdão. São leis que vigoram no universo, não é? Então, Deus, como nós infringimos as leis, nos afastamos das leis divinas, Deus nos convoca a resgatar esses débitos. Então, por isso que nem sempre a gente reencarna na família que gostaríamos, mas naquela que nós precisamos ressarcir compromissos, reajustar afetividades. Por isso que a gente não está na profissão às vezes que a gente anseia, mas aquela que a gente precisa desenvolver competências, habilidades, aprender a obedecer, né? Exercitar a humildade. Então, estamos no momento certo, na hora certa, no lugar adequado. Provas e expiações funcionam como uma válvula reguladora, como uma torneira que a gente abre e a água sai um pouquinho, depois a gente abre mais um pouquinho, a água sai mais forte. Provações e expiações é como uma válvula que nos regula. Não é? A dor, ela tem um efeito pedagógico, não é? Ela tem uma lição, ela não é à toa. Todo sofrimento a gente precisa fazer uma leitura profunda, não simplista, porque traz um ensinamento. Porém, se a gente for observar, mesmo em meio a provações, dificuldades, é possível ver evidente a misericórdia de Deus atuando em nossa vida em pequenos detalhes. É possível. Por mais que a gente tenha um momento difícil e passe por provações e lutas, a bondade de Deus é eminente. Então, Paulo vai justamente falar sobre isso. Uma prova evidente da bondade de Deus, mesmo em meio a um contexto social nocivo, mesmo em meio à luta. Ele vai falar assim, nesta mensagem: a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, no qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando da bênção do trabalho. E ele está dizendo que abrevia provas. Então está em sintonia completa com o ensinamento de Jesus. O amor cobre uma multidão de pecados, mas através do trabalho, que é uma lei. O trabalho fomenta o progresso. Aliás, o progresso é filho do trabalho. Joana de Ângeles também traz esse mesmo pensamento que Paulo no livro As Leis Morais da Vida. No capítulo 7, ela vai dizer o seguinte: o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Um momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não do sofrimento, nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Olha que interessante que Joana coloca. O momento mais perigoso do cristão decidido é do ócio. Do cristão decidido, não é daquele vacilante que está em cima do muro, não é daquele que já se decidiu mesmo, que está firme na rocha. O momento mais difícil é o da ociosidade, porque no sofrimento a gente pode desenvolver resignação, humildade. Na luta a gente vai desenvolver capacidades, habilidades, se superar, não é? Mas um momento da ociosidade não.
Porque além da gente estacionar, não é? A gente dá vazão a influências espirituais negativas. Irmãos infelizes que irão estimular em nós o que temos de pior. Então, aproveitando este momento que nós estamos atravessando de isolamento social, a gente precisa preencher as nossas horas com coisas edificantes. Lê uma obra que há muito tempo não lê, ora, medita, vai tocar um instrumento musical, vai estudar, vai aprender uma língua, faz qualquer coisa. Mas não deixa o tempo vazio, porque como tem aquele ditado, tempo, mente vazia, oficina do diabo. É preciso. Então, não só o trabalho material vai nos auxiliar a ressignificar o passado, mas também, acima de tudo, o trabalho moral. Então, porque com o trabalho a gente exercita as virtudes e sai de um estado mental nocivo para outro, não é? Então, por que teoricamente a gente sabe que precisa mudar? E por que a gente não muda? Então é essa questão agora que eu vou abordar. Para isso eu trouxe um pensamento de um filósofo grego chamado Heráclito de Éfeso, que ele vai falar de uma metáfora bastante interessante, ilustrando a dinâmica da vida. Esse filósofo ele diz o seguinte, que um homem não pode se banhar no mesmo rio por 2 vezes, porquanto nem o rio, nem ele será o mesmo. Não é? Então, quando a gente mergulha no rio e vai mergulhar de novo nesse rio, já foi, porque a água é corrente, não é mais o mesmo rio. Nem tampouco a gente, porque se a gente tinha alguma impureza, no que mergulhou, a impureza já se foi, não é. Então, o que esse filósofo está querendo dizer? Que tudo é permanente, exceto a mudança. É esse o pensamento dele. Então, mudar é algo muito difícil, porque requer esforço. Quando a gente pensa em esforço, a gente lembra de quê? De academia física, não é? Dos esportistas, os ginastas, os maratonistas que se esforçam e que não é fácil, não é? Então, um ginasta, ele mostra ali sua mão toda cheia de calo, porque é difícil, ele está ali se esforçando, querendo superar para ganhar o primeiro lugar. Isso é no campo físico. No campo moral, ainda é mais difícil ainda mudar. Então, pensando nisso, em a minha própria experiência, em que eu desejo a transformação, mas ao mesmo tempo eu não consigo mudar determinadas situações, eu fui em busca da psicologia. Então, eu trouxe aqui um estudo feito por psicólogos espíritas que dizem que é difícil mudar porque nós criamos um muro de resistências. Um muro de resistências. E aí eles vão pontuar algumas resistências que eu vou aqui ler para vocês. Então, primeira, desconhecimento da finalidade existencial. Por que eu estou aqui? Para quê? Será que eu estou aqui passando férias? Será que eu estou aqui só para viajar, estudar? Para quê? Eu tenho que ter um sentido do existir. Outra resistência, não assumir responsabilidade sobre a própria vida. Medo do desconhecido. Como nós temos medo do desconhecido? Porque aquilo que é conhecido a gente se apega, né? Mas aquilo que a gente não conhece a gente tem medo. O espiritismo ele vem falar desse desconhecido, não é? A gente sabe muito bem que o espiritismo desmistifica o mundo espiritual, nos mostrando como uma realidade normal, natural, como a gente vive aqui. Mas o medo do desconhecido ainda é muito forte em nós. Outra resistência, justificativas racionalizadas. Exemplo, meu pai e minha mãe discutiam muito, brigavam na minha frente. E aí eu fiquei traumatizada, hoje eu sou assim. Eu tenho um conflito por causa deles. Então, isso é uma justificativa racionalizada. E por isso eu não mudo. Porque eu culpo o outro pelo que me acontece. Enquanto a gente culpa o outro pelo que nos acontece, pelas nossas desditas, não nos tornamos protagonistas da nossa própria história.
Então, são resistências que nós criamos para a mudança. Tá? Então, eles vão dizer que é necessário que a gente adentre os quartos escuros da nossa sombra, para que a gente possa resolver questões importantes da nossa existência. Então, é aquela criança ferida, é algo que nos traumatizou. Então, é preciso isso. E eles vão dizer, requer 3 premissas. Primeira, humildade. A humildade para poder aceitar essa situação com compaixão, não é? Autocrítica regular, que é o que Santo Agostinho fala no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela análise que ele fazia todos os dias, ao final de um dia, revisando. E a crítica externa a gente acolher com carinho. Não aquela crítica que ele diminui, que ele põe para baixo, que humilha, mas aquela crítica de alguém que quer lhe ver bem e que fala que você precisa mudar. A gente precisa acolher. 3 premissas para a gente aceitar a situação e mudar. Então, isso irá nos proporcionar um olhar mais amplo sobre nós mesmos. É isso que eles falam. Porque mesmo que a gente não mude, não queira mudar, a vida vai encontrar sempre um meio de nos recambiar para a mudança. É aquele momento em que a dor se torna insuportável. É mais dolorido, mas a vida vai se encaminhar disso porque estamos mergulhados na lei do progresso. Então a gente lembra do André Luiz no livro Nosso Lar. Ele não aguentou mais aquela situação que ele estava no umbral, ele orou e aí o socorro veio, né? Então, é isso. Então, eu anotei aqui também que nesse processo de mudança tem alguns pontos muito importantes que nos ajudam muito. A influência da religião, que é muito importante para nós, da religiosidade. Que a religião não vai retirar as nossas provas, aquilo que a gente tem que passar e aprender, mas vai nos fortalecer, vai nos dar diretrizes, nos ensinar, não é? Então a religião é algo muito importante para nós ainda que humanos na Terra. A ressignificação das coisas passadas que nos machucaram, não é? Rever aquilo que machucou para a gente fazer repaginar tudo isso, dar novos conceitos, né? Um novo significado e o trabalho no bem. O trabalho no bem é muito importante. Principalmente esse trabalho que a gente lida com o humano, com a dor do outro, que a gente vai de encontro aos infortúnios do outro. Isso faz com que a gente saia de um estado e entre em outros horizontes. Né? A gente sai daquele homem egoísta que a gente era para um homem com horizontes mais largos. Olha esse momento que nós estamos atravessando da pandemia. Como nós estamos nos tornando, né, cidadãos mais proativos na sociedade. Nunca se falou tanto de solidariedade, ajuda ao outro, porque realmente faz bem. E faz bem para a nossa mente. A gente precisa, nesses momentos, cuidar da nossa mente, sempre. Porque Emmanuel vai dizer em uma outra obra que a mente é a casa do espírito. Então, a minha mente é o meu tribunal. Ela vai me absolver, ela vai me condenar, ela vai me levar ao paraíso, vai me levar ao inferno. A mente nos leva cotidianamente a estados de paz ou de confusão, né? Então a gente precisa reformar, renovar as nossas paisagens mentais. E o trabalho cai como uma luva. O serviço, o estudo, o trabalho no bem cai como uma luva para nós. Por isso que tanto Emmanuel quanto Joana de Ângeles vai dizer que o trabalho é uma bênção. Porque se eu cristalizo ideias na minha mente, se eu sou uma pessoa muito inflexível, rígida, extremista, isso nos faz um mal. Porque se eu creio nisso, assim será. Jesus nos disse que pelas nossas palavras seremos julgados, pelas nossas palavras seremos condenados. Né? Quando a gente lança uma palavra, já foi, jogou no universo.
Assim, se eu tenho uma mente muito cristalizada, de que eu não posso mudar, de que eu nasci assim, aí eu não dou o braço a torcer. Não, a gente tem que dar o braço, tem que dar a mão, o pé, a perna. A gente tem que modificar. Antes a gente era de um jeito, agora eu quero ser de outro. Porque minha vida tem que ser renovada em Cristo, como Emmanuel destacou na passagem de Paulo aos Efésios. E vivendo em Cristo, eu tenho que ser uma nova criatura. Não é que eu vou ser perfeita ainda nessa vida e alcançar todos os níveis de perfeição, mas eu vou estar em busca de, se eu conseguir mudar algo, um ponto apenas, que era um ponto muito difícil, uma outra existência que me proporcionou muitas quedas, já está no lucro. Apenas nessa existência. Né? Se a gente puder mudar mais, melhor ainda. Mas se puder mudar pelo menos já é um lucro para nós. Então, o nosso parâmetro sempre vai ser Jesus. Né? Então, todas as vezes que a gente for dizer assim, minha vida está inadequada, eu estou num lugar errado, aí a gente vai perguntar para nós mesmos, e Jesus, quando veio aqui à Terra, ele estava no lugar certo? Essa Terra estava compatível com o seu nível de evolução? Porque ele veio numa época de barbárie, de hipocrisia religiosa, onde o poder é tomado pela força, pela violência. Né? Ele estava compatível aqui, naquele momento? Não. Ele desce das esferas celestes e vem aqui, comprime seu perispírito, vem o sacrifício, está entre nós, né? Para nos ensinar. Só que Jesus não tinha sombra, não tinha conflito, não tinha infrações às leis divinas. Nós temos. Então a gente tem do que reclamar? Não. Ele não reclamou. Nós também não temos que reclamar. Porque ele não tinha o que expiar. Nós temos. Então esse é o parâmetro que nós devemos sempre que usar, o Cristo. Aí muitos vão dizer assim, mas ele era Jesus, ele era forte. Ele era Jesus, mas ele se tornou humano. Ele era o espírito número 1, mas ele se tornou humano para nos dizer que é possível. Ele chorou no Jardim das Oliveiras. Na cruz, ele pediu água para beber, que estava com sede. Não é? Então, ele se tornou humano para dizer a você, dizer a mim, é possível. Né? Então, ele é o nosso parâmetro. E, para finalizar essa mensagem tão profunda de Emmanuel, tão necessária para nós, né? Quanto que a gente precisa cuidar da nossa mente, das nossas emoções, vamos lembrar o filósofo grego que eu falei no início, que dizia que o homem não poderia mergulhar no mesmo rio por 2 vezes. Não podemos mergulhar. Porém, podemos mergulhar na vida. Temos que mergulhar na vida. Não podemos fugir do viver. Não tem essa opção para nós. Mesmo que a gente ceife a vida, a gente vai continuar vivendo. E os nossos problemas internos vão continuar acontecendo. Né? Então não tem não viver, não tem essa opção. A gente tem que mergulhar na vida, nessa vida cheia de desafios. Mas são esses desafios que nos ajudam a crescer. São esses desafios que nos possibilitam a mudança. Não é? E na certeza de que Deus sempre age a nosso favor. Deus sempre age a nosso favor, Deus sempre age a favor do ser, em favor da vida. Então, essa noite foi essas reflexões que eu trouxe para vocês e que possamos nos fortalecer nestes momentos de isolamento social. Eu reitero aqui, falo novamente, vamos aproveitar para a gente cuidar da nossa mente, da nossa emoção, né? Fazer uma reflexão profunda a respeito dos nossos anseios, de como a gente está lidando com a vida, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Né? Então, que Deus nos abençoe. E agora, para finalizar, vamos fazer a nossa prece de encerramento.
Pai de infinita bondade, te agradecemos mais uma vez. Ajuda-nos e nos ampara nos momentos de fraqueza. Ajuda-nos a ser um ponto de luz nessa terra tão obscura. Ajuda-nos a aprender com as lições que a vida nos apresentar, com as dificuldades. Na certeza, Pai, que Tu estás conosco o tempo todo. O Teu olhar não sai de nós um só minuto. E que possamos trilhar sempre o caminho do bem, o caminho do estudo, do aprendizado e do trabalho, sempre nos renovando em Cristo. Que assim seja. Muita paz.